Essa conversinha vai parecer íntima, mas fica tranquilo, porque não é. Se você está aqui, como você viu pela vinheta, você está no canal de Jana Viscardi, que no caso sou eu mesma. E hoje eu, Jana Viscardi, estive na ginecologista. Fui lá fazer uma consulta de rotina. Se você é uma pessoa que frequenta um consultório de ginecologia, sabe como é que funciona. Você chega, senta, fala a sua idade, o que tem feito, quando começou a transar, se transa, se não transa, DST tem alguma, não tem, já fez exames. É aquele conjunto de perguntas. E eu me vi confrontada com uma pergunta curiosa. Era a minha primeira consulta com essa médica e ela me perguntou quantos anos eu tinha e quais métodos contraceptivos eu vinha utilizando. E aí quando eu disse a minha idade pra ela, ela automaticamente disse: Ih, vai ter que fazer tratamento pra fertilidade, hein? E não seria lá, não sei bem, um grande drama se eu já tivesse discutido com ela o meu interesse por engravidar. E é por isso que nós estamos falando disso aqui. Não é porque eu vá engravidar ou porque eu queira discutir isso com você, mas porque esse mini diálogo que eu acabei de relatar pra você tem um probleminha aí que é de comunicação. E se é um problema de comunicação, se é um problema de linguagem, estou aqui, mamãe Jana, para te ajudar. Então, se você é médico ou médica e trabalha aí em consultórios por esse Brasil, acho que essa conversa é para você. Porque eu acho que há alguns vícios de linguagem que compõem uma consulta médica e a gente precisa repensar esses vícios, creio eu. E acho que a ajuda de uma pessoa como eu, paciente, em todos os sentidos, pode ser importante, porque é a fala dos pacientes que vai mostrar um pouco os caminhos para que os médicos repensem efetivamente as suas condutas. Quando a médica diz automaticamente que eu vou ter que fazer um tratamento de fertilidade, ela está fazendo um conjunto de suposições que ainda não foram discutidas ali e que acabam sendo, um pouco invasivas e, nesse caso específico, acabaram que por conduzir a minha consulta médica, que acabou indo para um lado que não era o interesse daquela conversa e que eu tive dificuldade de desfazer. Então, quando você, logo de cara, fala sobre a questão da fertilidade, é porque você está entendendo que aquele indivíduo que está na sua frente pretende engravidar. E pretende engravidar no futuro próximo. E eu me vi ao longo da consulta tendo que me justificar para a médica, porque a sensação que eu tinha é que ela já tinha isso na cabeça, de que eu ia engravidar em algum momento. Então, eu acho que o médico já tem de cara a ideia de que a mulher vai engravidar. Nessa fase, ela já quer muito engravidar e pode estar passando por problemas. Então, diante desse conjunto de pressupostos, a fala vai sendo construída. No final das contas, eu saí de lá com uma receita para ácido fólico, utilizado quando você está pensando em engravidar, e aí você toma isso uma vez por ano, caso você esteja pensando nisso, para ajudar lá, sei lá o quê, para que o feto venha bem e saudável. E na verdade eu fiquei um pouco confusa. Por conta desses pressupostos, toda a consulta foi direcionada um pouco para esse sentido, e eu acho que a base disso aí é o diálogo. Então qual é a sugestão que eu dou para você? Desfaça os seus pressupostos médicos deste Brasil. Ao invés de você já chegar supondo um monte de coisas daquele paciente, pratique antes a escuta. Pergunte em primeiro lugar qual é o propósito daquele indivíduo ao entrar naquele consultório. O que me foi perguntado mais adiante, mas a questão da gravidez continuou rondando toda a consulta. Então, pergunte e escute. Se você tem uma dúvida, pergunte mais uma vez, tire essa dúvida, questione o paciente, mas vá construindo o que seria o interesse do paciente na consulta através da conversa com o paciente e não dos pressupostos que são feitos com base nos estereótipos de caixinhas mesmo, que os médicos vão construindo em função, inclusive, da experiência que tem. Acho que não é um pecado você olhar ali o perfil daquele paciente e falar, deve ser por conta disso, mas você pode ter isso na sua cabeça e não externalizado na sua prática médica. Está entendendo? E aqui pensando, eu tô aqui pensando numa outra coisa, em nenhum momento ela questionou sobre a minha relação, se ela era uma relação hétero, se era uma relação homo, entende? Ela não perguntou se eu era uma mulher trans, nada disso apareceu nessa conversa e eu acho que isso tudo deveria aparecer. Porque se eu fosse uma mulher trans, poderia ser que eu veria isso também com constrangimento. Da mesma maneira como eu vi com constrangimento porque não me vejo engravidando neste momento, ou não entrei lá pensando nisso, uma mulher trans também pode se sentir constrangida ao viver uma situação como essa. Veja! Era um pouco isso que eu queria falar hoje. O vídeo era até sobre outra coisa, mas não deu para evitar este tema. Ponto fundamental é o médico, antes de
assumir uma postura e levá-la até o final da consulta é realmente praticar essa escuta. É isso que eu estou pedindo de você, médico. E não entrar nessa agonia da gravidez, que você precisa engravidar, tome cuidado, porque senão você não vai engravidar, porque a criança vai nascer com síndrome de Down. Calma, calma. Coloque a pessoa na mesa, examine esse indivíduo. Eu não tinha sido nem examinado, não tinha nada disso acontecido quando essas falas apareceram. E aí eu pergunto a você aqui, que frequenta o consultório de ginecologia, se isso já te aconteceu, como é que você lida com uma situação como essa? Como é que você conduz uma conversa que se dá nesses termos? Se você achou que esse vídeo pode ter serventia para algum médico, mande para essas pessoas, tá bom? E não me descabelem, médicos. Não quero ficar dando justificativas para vocês. Só quero fazer uma consultinha básica mesmo, tá? E quando eu quiser um conselho, fique tranquilo, eu peço. Beijinho, tchau, tchau.